O irmão mais velho. Tudo bem com você? Nós estamos aqui hoje para mais um vídeo e hoje vamos para a próxima aula da Jornada do Carisma. Acompanhe conosco, não perca. Hoje nós estamos na aula 4, a parte 1 e vamos falar de ambientação. Então, você primeiro trata a sua autoimagem, que foi as 3 primeiras aulas que tivemos para tratar da autoimagem, e agora você já vai entender como se comportar quando você entrou no ambiente, tá bom? Nós estamos contando uma história juntos de uma pessoa que, sabendo quem ela é, tendo a autoimagem bem definida, ela entra num ambiente bem, ela sabe com quem conversar, ela não se sente desesperada, ela não se sente desenquadrada, ela, pelo contrário, ela flui bem, carismaticamente e dá tudo certo para ela. É essa pessoa que você vai se tornar. Esse é o objetivo nosso aqui, para você se tornar uma pessoa que chega no ambiente, flui carismaticamente e dá tudo certo, tá bom? Vai ser uma linguagem simples, do jeito que a gente sempre faz, ok? Então vamos lá. Ambientação, como entrar nos ambientes. Primeiro, autoimagem bem definida, lembrando lá você tem que estar bem resolvido consigo mesmo. Estando bem resolvido consigo mesmo, suponhamos que agora você vai entrar em um ambiente, vai entrar na porta. Então nós precisamos falar de uma coisa chamada postura. Hoje nós estamos na aula da ambientação, para você entender os ambientes. Primeira coisa, você precisa saber que você precisa ter uma postura ao entrar. Essa postura, ela é tanto interna como externa. Qual que é a postura externa? Começando pelo mais simples. Eu até coloquei aqui embaixo, aqui, ó, não sei se dá para ver daí, que é inegociável. Cabeça erguida, costas eretas. Eu até queria estar numa postura melhor aqui, mas corta eu aqui em cima, porque o enquadramento aqui tá difícil. Mas a gente vai melhorando cada vez mais. Cabeça erguida, costas eretas e ombro para trás. São as 3 coisas inegociáveis, reforçadas pelo psicólogo Jordan Peterson. Então não esqueça disso, tá bom? Estamos tratando a parte externa. Você tem que ter uma postura externa, a maneira que as pessoas vão te ver, ok? Você tem que estar com uma postura adequada. Claro que você não vai ficar se preocupando com o que os outros pensam de você. Não é sobre isso, não é esse o ponto. Mas aquilo que a maneira como eles te veem, isso influencia muito. Então, tratando dessa parte externa, costas eretas, ombro para trás, cabeça erguida, ok? Essa postura. Agora vamos falar de uma postura interna. Falamos da externa, vamos falar da interna. Existe a postura individual e a postura coletiva. Nós vamos falar muito disso agora, para depois nós irmos para os padrões ambientais. Eu preciso que você saiba uma coisa, entenda uma coisa, porque talvez essa coisa é a que tem te deixado envergonhado em alguns ambientes. Você precisa saber que você tem uma postura individual e uma postura coletiva. Isso tem uma postura que é sua, consigo mesmo, quem você é individualmente, e existe uma postura
Dependendo dos ambientes que você se encontra. Aí você pergunta assim para mim, Robson, eu não estou entendendo. Você está falando que existe um modo de ser individual e que ele muda de acordo com os ambientes que nós estamos? Robson, isso não é falsidade? Se cada ambiente você é uma coisa, isso não é falsidade? É nesse ponto que eu quero entrar, porque você precisa entender muito bem isso. No nosso ser, existem coisas que não mudam e existem coisas que mudam. Quando eu digo não mudam, é claro que é uma maneira de dizer. Eu estou dizendo de princípios. Ou seja, vou dar um exemplo. Mentir. Mentir para mim é um princípio. Eu tenho o princípio de não mentir. Não gosto de mentir. Para mim é um princípio de quem eu sou. É algo que eu carrego comigo. Então, isso não muda. É claro, pode ser que uma pessoa é uma mentirosa e com o tempo ela viu que ela colhe com isso na vida, ela se arrepende e deixa de ser. Tudo bem, existem casos assim. O que eu quero dizer é que princípios é muito difícil de serem mudados. Passa por um processo de transformação para você mudar os seus princípios. Então, existem coisas em nós que não mudam. Por exemplo, para mim, mentir é errado e isso não vai mudar. Não importa o que aconteça, é um princípio para mim. E existem coisas que mudam. Por exemplo, a maneira de falar. Eu falo de uma maneira com os familiares da minha casa e eu falo de outra maneira com o pessoal do futebol. Cada um tem uma linguagem. Você está entendendo como não se trata de falsidade, mas se trata de como você se expressa, como eu posso dizer, como você exterioriza, não sei nem se existe a palavra, mas o que você tem dentro de você. Então aqui eu fiz um desenho para ajudar, porque isso tem que estar muito bem resolvido dentro de você. Você tem que entender isso na sua mente, na sua consciência, tem que ter isso muito bem resolvido, muito bem desenhado, porque senão nos ambientes você pode se sentir envergonhado por falta de conhecimento. Veja, a árvore, ela tem a parte de baixo que a gente não vê, que são as raízes, e ela tem a parte de cima que a gente vê, que é o tronco e a folhagem. A parte de baixo, ela não muda, ela se desenvolve, é uma raiz, ela tá lá, ela vai crescendo, só que ela não muda, ela tá sempre ali embaixo, somente se desenvolvendo com o tempo. Agora a parte de cima, será que ela muda? Você já viu uma árvore na primavera, como ela é diferente de uma árvore no outono? E como ela é diferente de uma árvore no inverno? E como ela é diferente de uma árvore no verão? Aqui em casa eu tenho uma árvore de acerola. E cada estação ela parece uma coisa diferente. Então essa parte de cima aqui, ela muda 4 vezes no ano. Mas aqui embaixo, ela não deixa de ser quem ela é. Por que eu trouxe essa metáfora? É igual acontece com o ser humano. Aqui nós temos princípios. Robson, da onde vêm os princípios? Vem das coisas que você acredita. Vem da sua autoimagem. As 3 primeiras aulas que nós tivemos, falando de autoimagem, fica tudo em princípios e valores, a maneira que você se vê, o que você acha certo e errado, o que você acredita, quais são seus sonhos, o que você acha que você deposita a sua fé que vai acontecer. Tudo isso são coisas subjetivas que não mudam. São valores que estão ali dentro. Por isso que para alinhar essas coisas, ou então para mudar a maneira que você se vê, é um processo, que é o DRR, que nós falamos nas 3 primeiras aulas. Mas em cima, como na árvore muda, nós também temos maneiras de expressar quem nós somos diferentes. Então eu me comporto de uma maneira em casa.
Mas se eu estiver na sala de presidencial, eu vou me comportar de outra maneira. Você fala com seus amigos de uma maneira. Agora, se você está numa entrevista de emprego, você fala de outra maneira. Robson, isso não é falsidade? Falsidade seria se eu, é um princípio, não acho errado mentir, mas quando eu estou junto com os meus amigos jogando bola, eu minto. Então eu estou sendo falso. Então quer dizer que eu estou mudando a minha raiz, meus princípios, meus valores. Então na igreja eu não falo palavrão, mas se eu estou na minha casa eu falo palavrão. Então eu estou sendo falso, porque eu estou mudando uma coisa que não se muda, que são princípios e valores. Agora a maneira de falar, o jeito de se comportar é outra coisa. O jeito de se comportar, cada ambiente você vai se comportar de uma maneira. Seus princípios não vão mudar. Seus princípios e seus valores são imutáveis. Eles não mudam, eles são fortes, é igual raízes, são bem enraigadas lá. Mas a maneira de expressá-los pode mudar, ok? Fazendo a ressalva que, é claro, há princípios e valores que não estão desenvolvidos na gente ainda. E a vida vai te ensinando a você formar esses princípios e valores. Então deu para entender bem? Nós precisamos saber disso. Existe uma postura individual, é quem você é, como você se vê. Você se vê como uma pessoa bem resolvida consigo mesmo? Como que é a maneira que você se vê? Você precisa se fazer essa pergunta, porque isso determina a sua postura individual. Mas você tem que saber que a postura coletiva, ela se dá com sabedoria. Ou seja, quando eu comigo mesmo não mudo, no sentido de princípios e valores. No sentido de como eu me vejo, isso aqui não muda. No sentido de, hoje eu acho que mentir é errado, mas amanhã eu já acho que pode ser certo. Não. Então, individualmente, autoimagem, você tem uma postura, mas coletivamente você tem outra postura. Isso não quer dizer que você vai deixar de ser quem você é, tá bom? Estou explorando bem essa parte, porque isso tem que estar bem resolvido na sua mente. Porque a gente vai falar de ambientes, a gente vai entrar aqui nos padrões ambientais, aí você tem que saber, tem que ter isso bem resolvido. Você fala, nossa, é verdade. Se eu entrar num ambiente de advocacia, um ambiente de justiça, é uma coisa mais séria. Você se comporta de uma maneira. Agora, se você vai numa roda de amigos, você se comporta de outra. Se você se comportar num ambiente de justiça, de juiz, advogados, da mesma maneira que você se comporta numa roda de amigos brincando, você vai ver que não vai dar certo. Você vai acabar envergonhado. Então você precisa saber que cada ambiente tem a sua postura coletiva. Isso não faz você ser falso ou ser outra pessoa. Não, seus princípios e valores são os mesmos. Agora a maneira que você fala, o jeito que você se comporta é outro. Tá bom? Deu para entender? Vamos dar uma reforçada. Então você tem seus princípios e valores, que é a sua postura individual, que tem a ver com a sua autoimagem, que nós falamos nas primeiras aulas, e tem a sua postura coletiva, que depende do ambiente que você está. Então você precisa de sabedoria, tá bom? Nós vamos aprofundar mais nisso na parte dos padrões ambientais. Lembrando, uma coisa inegociável: cabeça erguida. Você acabou de entrar no ambiente. Cabeça erguida, costas eretas e ombro para trás, tá bom? Eu vou apagar aqui a lousa para escrever essa questão dos padrões ambientais. Eu tenho certeza que você vai se identificar muito. Entenda comigo essa jornada. Você é uma pessoa
que você curou a sua autoimagem e agora você está entrando num ambiente. Pode ser qualquer ambiente, pode ser uma sala de escola, uma célula, um ambiente de trabalho, um escritório, qualquer lugar, qualquer ambiente. A gente está traçando essa rota, é a jornada do carisma. Resolveu a autoimagem, entendeu que há uma postura para cada ambiente, agora nós vamos entender sobre os 8 padrões ambientais. Me aguarda um pouquinho. Então, pessoal, voltamos aqui para a nossa aula e agora vamos falar dos padrões ambientais. Você vai conseguir ligar já, perceber quais são os padrões ambientais. Isso vai te ajudar demais a discernir os ambientes que você entra, tá bom? Acompanha comigo para você dar uma olhada. São 8 padrões ambientais que eu já percebi. Talvez haja outros, Robson, talvez haja outros. Esses são os 8 que eu percebi. Na minha prática de vida, eu percebi 8 padrões ambientais. Provavelmente há outros, mas vamos falar desses 8. Primeiro, ambiente, seriedade. Existe um padrão ambiental de seriedade e existe uma postura coletiva, uma cultura do ambiente, do grupo, e existe uma postura individual. Então você sabendo dessa lista, tendo conhecimento disso, nossa, você vai tirar de letra, você vai saber se comportar em qualquer ambiente. Isso aqui não é regra, tá? Não é um manual de regras para você aprender o que fazer a via de regra. Não é isso. Não quero te controlar. Eu quero te dar um conhecimento de como funciona a cultura de determinados ambientes. E você vai ver como com esse conhecimento vai te libertar em relação à vergonha. Porque aí você vai se posicionar em cada ambiente. Em cada ambiente você vai ter uma postura. Em cada ambiente você vai ter um modo de enxergar tudo. Você vai ver como vai ser melhor de você fluir e lidar nos ambientes, na prática, tá bom? Você está aprendendo na teoria, mas depois que você aplicar isso, você me conta. Me conta nos comentários. Eu queria muito saber os frutos que você está tendo disso, tá bom? Vamos para alguns exemplos? Seriedade. Vamos supor que você está num tribunal. Qual que é a cultura que rege o ambiente? Qual que é a postura coletiva que você precisa conhecer? A hierarquia. O que rege um ambiente de seriedade é a hierarquia. Então, qual que é a postura individual que você pode ter para corroborar, para colaborar, para agregar na cultura desse ambiente que preza pela hierarquia? Qual que seria a sua postura individual como pessoa? Respeito. Então, em ambientes de seriedade, como falamos, delegacia de polícia, tribunal de justiça, entre outros que você vai saber dizer, você vai saber que a cultura do ambiente é hierárquica, ou seja, hierarquia. Existe a pessoa que comanda a coisa, eles prezam por isso bem estabelecido. Quem comanda a coisa, depois cada um no seu lugar certinho, tá bom? E para isso você tem que ter respeito. Então você sabendo disso, a partir de hoje, quando você entrar num ambiente de seriedade, você já sabe, nossa, esse ambiente aqui, ele preza pela hierarquia. Então cabe a mim, para agregar nessa cultura, nesse lugar, respeito. Então você sabendo que preza pelo respeito, você pode conversar com as pessoas, você pode estar mais livre de fluir da melhor maneira, mas porque você está sabendo que
o primordial é o respeito. Então o conhecimento ele liberta. O que vai te trazer liberdade, que vai fazer você ficar menos acanhado em determinados ambientes, é saber, primeiro, a postura coletiva, a cultura do ambiente e a postura individual. Qual que é o valor, o princípio que você deve carregar nesse ambiente. Você vai ver como isso vai tirar um pouco a tensão, vai tirar um pouco o medo, a tensão, porque você vai saber o que fazer, você sabe como se comportar, você sabe o quais são os valores do ambiente, tá bom? Vamos para o próximo? É bom você saber os 8, hein? Próximo, aprendizado. Qual que é a postura coletiva? Perdão. Qual que é a postura coletiva? Ensino. Eles prezam pelo ensino. E qual que é a postura de cada um? Qual que é a postura que cada um deve ter, que é o melhor para se ter? Atenção. Quais são esses ambientes? Escola, um curso, um lugar que está tendo uma palestra. Então a cultura é a cultura do ensino. É nisso que eles prezam. É aí que mora o valor do ambiente. E o que eles esperam de cada um, a postura individual que uma pessoa deve ter nesses ambientes para ela fluir bem, é a atenção. Quem já está acostumado com essas coisas que eu estou falando, já liga os pontos muito rápido. Porque ele chega na delegacia, ele já sabe, não, aqui é um ambiente de seriedade, eu preciso tratar as pessoas com respeito. Ele continua sendo quem ele é, mas não fica tão acanhado porque ele sabe, ele conhece, ele tem o conhecimento de qual é o valor que se preza no ambiente. Então ele lida melhor. Então, escola, cursos, lugar de palestra é um ambiente de ensino e ele preza por uma postura individual de atenção. Então, quando você estiver nesses ambientes, atenção. Você quer a atenção. Eu estou aqui passando o pouco que eu sei da maneira mais didática que eu consigo para ajudar algumas pessoas que têm essa dificuldade de chegar num ambiente e fluir bem. E o que eu prezo, o que eu quero é a atenção. É que você preste atenção. Aqui no quadro, o que eu estou falando, você liga os pontos, você fala, nossa, faz sentido, legal, anota, etc. Mas em todo lugar que há ensino, a postura individual que é demandada é a atenção. Terceiro ambiente, você vai se tornar um especialista em ambientes sociais. Você vai se tornar um especialista nesses ambientes, para você saber lidar em qualquer um deles. Fraternidade. Vamos dar alguns exemplos? Roda de amigos, algum evento de bate-papo, de jogar lá um War, um banco imobiliário, ou até um lugar de célula, de igreja, que a hora que está aquele momento mais social, família, almoço de domingo, casa da avó, casa do tio, ambientes fraternais. O que se preza nesses ambientes? Quais são os valores que regem? Os laços. Então, o mais importante para um ambiente de fraternidade são os laços. É aí que mora o valor, a importância do ambiente fraterno. E qual é a postura individual que se demanda de cada pessoa? A amizade. Está disposto a fazer amigos, a ter aquele olhar de amigo, ter aquela conversa de amigo, ter aquela generosidade do amigo. Então, em ambientes fraternos, você tem que estar aberto para a amizade. Em ambientes fraternos, lembrando que nós estamos falando de
estamos falando de padrões ambientais, tá bom? Você pode se perguntar assim, Robson, mas minha questão é outra, eu tenho vergonha de... Eu chego num lugar, tem grupinho de gente assim, eu não sei o que fazer, fico quieto no meu canto, mexendo no celular, desbloqueando lá, vendo a agenda, não tô vendo nem nada com nada, mas eu fico lá. Fica tranquilo, a gente vai chegar nesse ponto. Mas primeiro, você precisa conhecer um pouco os padrões ambientais. Depois, na próxima aula, que vai ser uma parte 2, eu até queria fazer tudo de uma vez, mas primeiro que cansa um pouquinho fazer a aula, mas é porque vai ficar muito grande, então eu acho melhor dividir em 2. Fazer primeiro essa, depois a outra, na qual eu vou falar de maneira prática o que você faz depois que você entrou. Porque a gente está correndo uma jornada, perceba isso. Primeiro, você ressignificou a sua autoimagem, então você se vê de outra forma. Porque você já aprendeu lá toda aquela questão que nós falamos nas primeiras aulas. Depois você aprendeu a observar os ambientes. Então você aprendeu que entrou no ambiente, colocou o pezinho ali, ó, entrou na porta do ambiente, você já sabe, opa, é um ambiente de aprendizado. Opa, é um de seriedade, é um de fraternidade. Opa, aqui o que preza é a hierarquia. Opa, então cabe a mim o respeito. Ah, aqui preza o ensino, então cabe a mim a atenção. Então a gente está trabalhando nessa primeira percepção que você tem ao entrar no ambiente. A próxima coisa vai ser como você vai conversar, fluir com as pessoas. Vai ser muito gostoso essa aula, porque eu vou trazendo uma metáfora como posso chamar isso? De tribos, falando dos seus instintos. Eu estou preparando essa aula, mas você vai ver, vai ser muito legal como que você aborda as pessoas, como você forma tribos no bom sentido e como você tem que procurar o cachorro, o lobo e o ancião. Ficou curioso? Você vai ver na próxima aula. Quando você encontra o cachorro, o lobo e o ancião, você estabeleceu uma base segura. E agora você consegue fluir muito melhor. Enfim, presta atenção. Próxima aula vai ser muito boa para você ir perdendo a sua timidez, mas não vamos queimar a etapa. Respeita o processo, respeita cada passo, tá bom? Vamos continuar? A gente estava falando de fraternidade, laços, preza pelos laços, então você tem que estar aberto a amizades. Essa é a postura individual que se demanda de cada pessoa. Quarto padrão ambiental, quarto ambiente, entretenimento. Diversão, entretenimento. Qual que é a postura coletiva? Diversão. Vamos dar alguns exemplos? Você vai num show de stand-up, ali é entretenimento. Você vai num cinema, assistir um filme, é entretenimento. Robson, existem ambientes que é um pouco de um pouco de outro? Existe. Existe ambiente que mistura? Existe, mas sempre tem um que como posso dizer, o símbolo principal. Por exemplo, aqui, o ambiente que eu estou, que nós estamos num vídeo do YouTube. Que ambiente é esse, Robson? Vamos colocar na prática? Vamos. Qual que você acha que é? Eu sei que a gente não conversou nesses aqui ainda. Vamos lá. De todos que nós já falamos, aqui como é uma aula, aprendizado. Esse é o primeiro. Ah, Robson, mas não tem uma conversa assim? É o irmão mais velho o nome do canal. Não tem uma conversa fraterna, uma amizade, o jeito que você tenta passar pra gente, falar da maneira mais assim como se estivesse trocando uma ideia mesmo. Tem essa questão da fraternidade. Tem a questão do entretenimento, que vira e mexe sei lá, qualquer coisa que aparecer pra gente se entreter, ou alguma coisa que eu possa quebrar um pouco a tensão da aula, a gente vai se entreter. Não é o foco, mas tem as suas parcelas de outro ambiente, tá entendendo? Então o primeiro lugar é o aprendizado, porque nós estamos falando de aula. Agora tem outros vídeos no canal que é mais focado em outras coisas. Então, trazendo para a prática, se a gente fosse colocar nesse vídeo aqui, que nós estamos juntos, ia colocar o aprendizado como primeiro lugar, em segundo, fraternidade e assim por diante. Tá vendo como mistura um pouco?
mas dá para saber qual que é o primeiro. O primeiro lugar é o aprendizado, tá bom? Então, vários ambientes você vai ver que ele tem várias nuances de outros ambientes, mas ele tem uma cara, ele tem uma estética principal. Então, entretenimento é um show de stand-up, um cinema, um lugar no shopping, no lugar de comunicação, que você vai lá para se comunicar, no parques games, tudo que é focado no entretenimento, ali se preza pela diversão. Então esse é o valor principal, tá bom? Sem fazer, sem criticar, não tem nenhum ambiente que é melhor que o outro, não é sobre isso, tá bom? É só colocar cada um no seu lugar. Você saber que tem um ambiente que é para diversão, tem um ambiente que é mais para ensino. Cada um tem o seu lugar. Qual que é a postura individual de cada... Até enrolei a língua aqui. De cada um nesse ambiente do entretenimento. A postura individual é a graça. Então, esses ambientes, eles demandam que você esteja ali aberto a se divertir, aberto a dar uma risada. Você não vai estar num ambiente de diversão, você está num piquenique, num parque, perto da sua casa aí. É um ambiente de diversão, de entretenimento. Pode ser um pouco fraterno também. Mas você está nesse ambiente, você não vai estar ali pensando prezando pelo... eu ia falar respeito. É claro que tem um pouco de respeito. Mas você está entendendo que não é uma questão tão séria? Você não vai ficar tão sério naquele ambiente. Embora você reconheça a hierarquia, por exemplo, tem o pai, vamos supor que você está no piquenique, tem o pai. Então o pai é uma figura de respeito, é uma pessoa que você respeita, que você quer aprender com ele. No entanto, mesmo tendo todas essas coisas, mesmo tendo respeito, mesmo tendo hierarquia, pode ter momentos de ensino no piquenique, pode ter momento de laços, de amizade. No entanto, a principal coisa é que vocês estão ali para se entreter, para se divertir. Então você precisa saber que essa é a coisa principal. Ali vocês estão para ter um momento para aliviar. Então a postura individual é a de graça, de leveza, tá bom? Quinto, competitividade. Você está num campo de futebol, vai rolar um jogo, você está num tatame para ter uma luta de jiu-jitsu, você está jogando videogame com alguém, apesar que isso é o mais leve, você está numa gincana onde envolve muita gente. Competitividade. Qual que é a postura coletiva que se preza nesse ambiente? O desafio. Ali, o valor é o desafio. É quem vai conseguir chegar primeiro na corrida, quem vai conseguir chegar primeiro na natação, quem que vai fazer mais gols numa partida de futebol. É o desafio. E qual que é a postura individual? O foco. Ambientes de competitividade, você precisa ter foco. Se você está num jogo de futebol, onde seu time quer ganhar, e ali você está prezando mais pela graça, não é um ambiente da graça. Você pode se divertir, mas o principal é o foco. Aí, Robson, então não vou respeitar ninguém. Não, você tem que respeitar as pessoas, você tem que ser atencioso, você tem que ter laços de amizade, mas a principal coisa é o foco. Você tem que colocar as coisas no seu lugar. Então a competitividade exige foco. Você quer se dar bem num ambiente competitivo? Foca, ok? Cada ambiente tem a sua postura individual e você precisa estar alinhado com essa postura individual. Existe também um ambiente de inimizade. Robson, qual que é esse? É aquele ambiente onde você está onde não deveria estar. E você sente que aquelas pessoas que estão ali não são suas amigas. Por exemplo, um policial ele vai num lugar de tráfico.
Ele está num ambiente de inimizade. Um policial no lugar de tráfico está num ambiente de inimizade. Ali, qual que é a postura coletiva? Qual que é vamos chamar de valor do ambiente, mas qual que é a melhor postura naquele ambiente? Vigilância. Porque você é um inimigo deles e eles são inimigos seus. O traficante é o símbolo, né, a simbologia do inimigo do policial, bem como o policial pro traficante é como se fosse um inimigo. Então o que acontece nesse ambiente? Vigilância. Ali, ó, você tem que estar vigilante. E a postura individual de cada pessoa, a postura do indivíduo tem que ser a sagacidade. Você tem que ser sagaz. Robson, por que você está falando isso? Eu não vou subir nenhum morro. Você tá louco? Não, é porque tem ambientes que você vai entrar, você vai perceber na sua vida que às vezes você cai em alguns ambientes que não era para você estar ali. Ambientes ruins, de pessoas que não querem o seu bem. E quando você cair, você precisa saber, você não pode ficar perdido. Você não pode ficar tentando agradar a pessoas que não te querem bem. Existem posturas boas para você conseguir se livrar desses ambientes. E a primeira postura é entender que aquele ambiente é um ambiente para você ficar vigilante. Não é ambiente para qualquer outra coisa. É ambiente para ficar vigilante. E a postura individual de sagacidade, tá bom? Eu não tô olhando muito para a câmera aqui, para você, porque eu tenho um costume de, às vezes estou mais prestando atenção aqui na coisa mesmo, para você entender do que eu tô falando. Até porque quando eu tô conversando com alguém, se você ficar conversando olhando no olho assim, parece que você tá manipulando a pessoa. Você tá querendo manipular ela de alguma forma. Então, eu tô falando focado aqui e quando eu sinto que preciso falar mais diretamente com você aí que tá me ouvindo, aí eu dou uma olhada aqui para a câmera, que não é você, tô olhando pro meu celular, então é bem difícil fazer isso. Mas, vamos lá. Então, percebeu? Ambientes de inimizade? Vigilância, fica vigilante. E a postura individual melhor é a de sagacidade. Você tem que ter sagacidade para quando dá, sai, saber o que fazer nesse ambiente. Tá bom? Ambiente de espiritualidade. Você está numa igreja, você está num ambiente de louvor, de adoração. Como é que chama aquele negócio lá de vira a madrugada? Esqueci o nome. Que vira a madrugada, assim, adorando, vigília, no monte. Ambientes de espiritualidade, o valor ambiental, o valor coletivo que rege é do transcendente. Então, um pouco de profundidade. É você falando assim do sobrenatural, da figura de Deus, da figura do seu Pai transcendental. Então, ambiente de espiritualidade, esse é o valor que rege, é do transcendente, tá bom? E para isso você precisa de a postura individual, sensibilidade, ok? É um assunto de fé, ambientes de espiritualidade demandam a fé, no entanto você precisa saber que nesses ambientes é sensibilidade. É a sensibilidade que vai te dar as percepções necessárias e como você se porta em ambientes assim. Tudo bem? Oitavo e último ambiente, lembrando que pode ser que hajam mais, muito provavelmente há mais padrões ambientais. No entanto, eu identifiquei esses 8. O último, atratividade. Você aí que é jovem, 15, sei lá quantos anos você tem, 15 anos, 18, às vezes você tem 20, às vezes você tem mais. Eu não sei sua idade, às vezes você é junior, 11, 12, não sei sua idade. Mas a atratividade é aquele ambiente que você
começa a achar que você pode encontrar aí a sua prometida, guri. Ou você, garota, você pode encontrar o seu príncipe encantado. Você pode encontrar o homem da sua vida, que você acha que é ali no final do culto, você vai encontrar ele, vai ter uma conversa boa, ele vai mostrar sinais de que ele te ama, que vai cuidar de você, que assim ele presta atenção em você, que você é importante para ele. Ou então, homem, você que tá ali no, sei lá, final do futebol, não sei se é o momento legal, não, final do futebol não, mas num piquenique e a guria tá ali e você tá ali com ela e você sente que ela tá cuidando de você, um cuidado, um afeto, você se sente cuidado, amado e você sente que você é para ela um protetor, que você vai ser um guerreiro, que vocês vão enfrentar várias coisas na vida, enfim. Esse ambiente de gera conexão, um parque, um final de um cinema com a pessoa, esses ambientes são ambientes da atratividade, ambientes que prezam pela conexão. Então a todo momento você está tentando gerar uma conexão, sabe? A menina fala um negócio que não tem graça nenhuma, você kkkk. O menino fala um negócio que você acha, nossa, mas que besteira, você kkkk. Por quê? Porque você quer gerar conexão. Você quer gerar conexão, ok? Não é a conexão que tem na igreja lá de você do estudo bíblico, não. Para quem frequenta aí a mesma igreja que eu. Eu tô falando de conexão, de atratividade, de você conquistando ali o seu parceiro, a metade da laranja. E qual que é a postura individual? É o flerte. É o flerte. Então não tô falando daquelas cantadas ruins, né, que alguns inscritos aí costumam fazer. Você, caro inscrito, eu sei que você costuma fazer um flerte ou outro que assim, desafia a inteligência, né? Você faz alguns flertes aí, eu sei disso. Mas a postura individual nesses ambientes de conexão é o flerte. Então é o jeito de olhar, é aquela olhadinha, sabe? Daquele jeito. É aquele toque, você dá um toque assim, é só um toque. Você dá aquele toque. Ou então você comenta alguma coisa do cabelo. Enfim, é o flerte. E esse é o último ambiente aí, vocês, irmãos mais novos, que queriam tanto que eu falasse sobre isso. Mentira, não sei se vocês queriam, mas eu aproveitei a oportunidade para falar disso. Meus irmãos, os 8 padrões ambientais. Eis aqui a fórmula, os 8 mandamentos dos ambientes. Acabei de inventar, tá? Ficou bem ruim. Mas, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Espero que isso agregue para vocês. A próxima aula eu não vejo a hora de fazer, tá bom? Então eu não vou nem desmontar o cenário aqui. Para mim amanhã ou depois da manhã, mas em breve eu tá fazendo a próxima aula que vai ser bem legal. Comenta aí embaixo algo que falou com você e comenta os flertes que você usa, tá bom? Quero ver aí a cantada dos inscritos. Você, cara inscrito que tá aí do outro lado da tela, comenta aí o flerte que você usa em ambientes de atratividade, tá bom? Esse foi o Irmão Mais Velho. Até a próxima. O irmão mais velho. Audição.